Boa tarde a todos. Então, em continuidade ao nosso Congresso Catarinense de Ciências da Computação 4C, que é organizado pelo Instituto Federal Catarinense todo ano e tem patrocínio financeiro da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina. Temos a honra de receber o senhor Jean Pedroso, que é vice-presidente regional do Alto Vale do Itajaí, graduado em Análise de Sistemas pela Unidade, pós-graduado em Informática da Associação Empresarial de Rio do Sul, vice-presidente de Controle Social do Observatório Social de Rio do Sul, atualmente é presidente do Observatório, foi diretor de capacitação da CIRF nos anos 2014 a 2016, é diretor executivo da CIRF desde 2017 a 2018, foi coordenador do NIAR, Núcleo de Informática do Alto Vale do Itajaí, de 2009 a 2011. Ele proferirá a palestra Excelência em Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. Com vocês, o senhor Jean Pedroso. Obrigado, Fábio. Pessoal, boa tarde. Nossa, que animação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Valeu, agora sim. Eu sei, chuva, faz tudo isso aí para vocês, né? Para nós, por isso, muito legal. Muito obrigado, Fábio, pelo convite de vir aqui de serviço na parte de tecnologia e a gente vê se tudo que eu vou falar aqui faz sentido para vocês, se vocês veem que é isso que está acontecendo hoje no nosso mundo. Né? Hoje a gente não fala mais do nosso país, né? Do nosso mundo, porque a gente está muito conectado. Legal? Então, só para... Ele já falou um pouquinho, a parte que eu gosto muito, né? Então, eu sou diretor da Efetiva, a Efetiva tem 25 anos. Quem tem mais de 25 anos aqui? Levanta a mão, por favor. Legal. Então a empresa, a nossa empresa tem 25 anos. Muitos de vocês não eram nem nascidos, mas nós já estávamos lá e nós continuamos aqui. Se lembrar, isso já é um fato um pouco mais raso. As empresas não estão durando mais tanto tempo. Eu sou presidente também do Observatório Social de Rio do Sul, sou vice-presidente do Observatório Social do Brasil. Alguém já ouviu falar sobre o Observatório Social? Não? Tá bom. Em outro momento eu falo para a gente vir falar um pouquinho sobre o Observatório, mas a gente monitora a Prefeitura e a Câmara de Vereadores em relação a gastos públicos. Tá? Mas tem o nosso site, lá a gente pode conversar um pouquinho. Vamos lá. Para mim falar de serviços, vou falar da Efetiva um pouquinho, só para vocês entenderem. A Efetiva tem 25 anos, nós já mudamos muito de ramos durante esses 25 anos, começamos com cursos de informática, consultoria, fomos para venda de hardware, serviços, o tipo de serviço mudou. Hoje nós temos 4 áreas de atuação, a parte de equipamentos corporativa, então nós vendemos computadores, notebooks, etc. para empresas. Uma das coisas que a gente hoje mais trabalha é a parte de workstation gráfica, para quem faz CAD, para quem faz desenhos mecânicos, para quem faz testes de produtos. Nós temos equipamentos próprios para isso. Nós fazemos assistência técnica, venda de PC Gamers, é uma área que nós estamos há 3 anos. Então, nós somos especializados na área de gamers de PC. E nós temos a nova área que a gente entrou faz mais ou menos 2 anos, mas agora que a gente começou a realmente divulgar, que é a parte de cloud, que a gente atende Office 365, backup online, a parte de serviços na nuvem que a gente fala hoje bastante. Tá? Então essa é a Efetiva. E até eu já vou fazer um convite para vocês. Nós estamos com um evento no dia 16, que vai ser no Capipoca. Nós vamos ter um torneio de LOL. Tá? Então esse torneio de LOL ele começa... Acho que ficou um pouco ruim aqui para ver. Mas o Capipoca vai ser no dia 16/6 agora. Lá vai acontecer as finais do campeonato de LOL. E no dia 8 e 9 vai acontecer os jogos para o pessoal que gosta. Vai ser X1, 1 contra 1. E lá no evento vai ter o youtuber famoso, lá o Gami. E quem estiver por lá, se cadastra, pode de repente jogar lá com esse youtuber famoso. Tá? Então, pessoal, para quem gosta de LOL, fica o convite aí para vocês. Então, isso aqui já é uma das coisas que nós fazemos lá na Efetiva. Nós trabalhamos nessa parte de campeonato gamer também. Pessoal, então agora, propriamente dito,
nós estamos na era do cliente. A gente fala de serviços de TI, mas a gente está falando, na verdade, de serviços, e se a gente está falando de serviços, nós estamos falando de clientes. E nós estamos na era dos clientes. E é legal falar com vocês em relação a isso, porque vocês nem entendem muitas coisas que nós mudamos, que nós passamos, porque vocês já chegaram com algumas coisas prontas. Quem pegou o Uber? Quem já entendeu o Uber? Vocês já viram nessa, vocês já vieram com Netflix, vocês já vieram com a internet um pouco mais rápida, vocês já vieram com várias coisas que nós passamos, vimos evoluir. Vocês já estão numa era onde, por exemplo, tem um pessoal conectado, tem pessoal no celular, e está tudo bem. Nós somos assim, nós estamos 100% conectados, mas tem um grande problema em relação a isso, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Bem, essa nova era, essa era que vocês estão passando, que vocês vão enfrentar um problema muito sério. Eu achei que a era que nós passamos era mais complicada, mas vocês vão enfrentar uma era muito mais complicada. Vocês vão passar por momentos muito mais complexos do que nós passamos. Porque está tão acelerado o negócio que o que vocês aprenderam agora não está valendo muito para daqui a pouco. E antes nós tínhamos mais condições de aplicar as coisas. O que acontece? A gente está com mais concorrência, nós estamos com mais consumo, nós estamos com mais estresse, estamos muito estressados, nós estamos com mais medo das coisas, do futuro que vai vir, mais incertezas, e o cliente nunca teve tanta escolha. Vocês nunca tiveram tanta possibilidade de escolher as coisas. Não gosto desse celular, tem outro. Não gosto dessa empresa, tem outra. Não gosto disso, tem outra coisa. A gente pode escolher muito fácil. Antigamente nós não tínhamos isso. E hoje vocês estão numa era que é muito fácil escolher. Qual é o problema para vocês em relação a isso? O problema, gente, é que assim como é fácil para mim escolher, para você escolher, é fácil para o seu cliente também escolher outra coisa, outro serviço, sair de você. Por isso que hoje o nosso grande problema não é estudar, é a gente pegar aquela informação, aplicar ela, mas a gente entender que a gente precisa mudar a todo momento, a gente precisa evoluir muito rápido. O que nós sabíamos hoje, muitas vezes não serve para o que a gente vai fazer daqui a pouco. Isso é um grande problema que nós vamos enfrentar. É claro que tudo que é um grande problema é uma grande oportunidade. É só saber levar isso. Então, essa é a nova era, a era do cliente. Então, uma das coisas que a gente discute muito, isso é importante, vocês passam por isso. A geração de vocês hoje não discute muito a qualidade do produto. Vocês subentendem que qualidade tem que vir. A empresa tem que ter qualidade, mas tem que ter preço também. Mas tem que ter atendimento também. Não é assim que funciona. É o que a gente quer, mas não é assim que funciona. Então, por isso que vocês sentem que algumas empresas, de repente, mais antigas, que não conseguiram entrar nesse mercado novo, elas estão sofrendo muito com isso. Mas o meu produto tem qualidade. Eles não conseguem perceber? Não, cara. Não, eles não conseguem perceber, não é isso. Eles entendem que tudo tem que ter qualidade. Que você tem que prestar serviço lá pelo seu Facebook, por redes sociais, pelo WhatsApp. Eles entendem que tem que estar tudo isso disponível. Então, é diferente. Essa era mudou muito. Então, a gente fala muito, pessoal, qualidade, gente, é essencial. Mas não é mais algo que vai diferenciar tanto uma empresa. É claro que se você tiver uma empresa que não tem qualidade e a outra que tem, tudo bem. Agora, se a gente pegar, por exemplo, duas marcas muito relevantes. Vamos lá. Alguém aqui gosta de McDonald's? Gosta de um lanche? Pode levantar a mão, faz favor. Até é bom para a gente ver. Legal. Gosta. Também gosta. É uma droga. E Subway? O pessoal gosta aqui do Subway? Também. Tudo certo. É para escolher. Qual que vocês escolhem? Oi? Mac? É isso aí, ó. Sabe o que é legal? A gente não tinha muitas opções. Hoje nós temos várias. Mas eu gosto também do Burger King, gosto do X. E está tudo bem. E está tudo certo em relação a isso. Agora, qual que vocês acham que tem mais qualidade? Todos têm qualidade. Por isso que eu digo para vocês, é isso que mudou. Todos têm qualidade em relação aos produtos. Agora, quem é que tem um bom atendimento?
Eu acho que tem um atendimento melhor do que o McDonald's. Agora, vocês viram, por exemplo, que o McDonald's está inaugurando o atendimento automático? Vocês se atendem? Mas para as pessoas de lá, automático também é robô. Desculpa? As pessoas de lá também são É verdade. Mas olha lá, o que o McDonald's percebeu isso? Isso é uma das coisas que ele já percebeu, a qualidade do atendimento. Qual é uma das coisas que o McDonald's mais faz, por exemplo, a contratação? Ele pega o pessoal do primeiro emprego, 16 anos para começar. Eles têm treinamento? Tem. Tudo funciona como eles imaginam? Não. O McDonald's tem alguns graves problemas de atendimento. O que está acontecendo? O que acontece hoje com a gente? Nós estamos se auto-atendendo. Então eles estão botando totens. Eles não precisam mais de muitas daquelas pessoas para atender. Eles precisam para cozinhar, etc. Mas para atender, não. Então por isso que eu digo para vocês, vocês têm, aí depende de como vocês vão olhar, uma grande oportunidade ou um grande problema. Por quê? Qual é a nossa questão? A era do cliente, gente? A era do cliente é atendimento, é serviço, é o que a gente faz de diferencial em relação a isso, é encantamento. Isso é a era do cliente, é isso que nós vamos ter que trabalhar. O atendimento, aquele produto de qualidade, aquele serviço de qualidade, isso é padrão, não é mais diferencial. E agora, vamos ver se vocês concordam comigo. Como vocês têm menos de 25 anos, vocês não passaram por isso aqui. Então, começou isso muito, gente. A gente falava muito da qualidade do produto, depois tem que ter um preço bom, depois tem que ter qualidade, serviço, tem que ter um diferencial a mais em relação àquele produto. Depois a marca é importante, depois tem que ter um valor agregado, depois tem que ter relacionamento, agora tem que ter responsabilidade social. Vocês já pegaram esses 3 últimos aqui, ó. Vocês não pegaram muito essa parte. Mas o que está acontecendo em relação? O que está mudando para nós em relação a isso? Nós estamos hoje, a gente não olha mais o nosso cliente assim, ele é da classe A, da classe B, da classe C, ele tem 18 anos, ele é feminino, ele é X. Esse tipo de abordagem servia, de repente, para momentos antigos. Mas para hoje é diferente. Vamos lá. Quem gosta de Star Wars? Quase todo mundo. Quem assistiu o último filme dos Vingadores? Quem não gosta dessa parte de heróis, essas coisas assim? Não gosta? Não. Oi? Não. Não gosta? Ó, tem alguns que não gostam. Beleza, sem problema. Mas é o tipo de coisa, gente, que está ligando. Nós estamos mudando, nós estamos indo para tipos de nichos. Então nós queremos o que você gosta? Quem é o cara que é famoso para vocês? Para vocês costuma ser o youtuber. Não costuma ser mais o pessoal de novela, como a gente via antigamente. Hoje tem youtubers muito mais famosos do que vamos lá, galã de cinema, etc. Porque mudou muito isso. E isso, gente, vocês pegaram tudo isso se modificando. Vocês já estão lá naquela curva, vocês já estão lá no final. Por exemplo, vocês comprariam de uma empresa que tem um produto fenomenal, mas que ela polui o meio ambiente? Vocês comprariam? O produto é muito bom, mas ela polui o meio ambiente. Vocês comprariam? A maioria de vocês não compra, não. Vocês podem até dizer que sim, mas isso dói na gente. Vocês comprariam um produto de beleza sabendo que ele faz teste em animais? Se você não souber, está tudo certo. Mas a partir do momento que você sabe, isso já começa a doer. Essa é a era do cliente, essa é a era dos grupos, essa é a era da gente realmente pegar a informação e chegar nos nichos. E como é que a gente trabalha TI nessa era? Bem, primeiro, tecnologia não é um fim, certo? Tecnologia não é o fim lá, tecnologia é um meio. A gente usa a tecnologia para ligar as coisas. A gente usa a tecnologia para melhorar atendimento. A gente usa a tecnologia para dar agilidade, para melhorar processo, para entregar um produto melhor. A gente usa a tecnologia para, por exemplo, um Mercado Livre, vocês poderem rastrear o produto, saber onde é que ele está, para uma transportadora poder rastrear um caminhão e assim por diante. Tecnologia é um meio. Agora, você compra um produto lá na empresa Americanas. Você compra o produto, aprovou o crédito. O que acontece com a gente quando chega? Lá ele diz, sei lá, até dia 20/6. No outro dia a gente já está lá. Cara, será que movimentou? Será que saiu? Nós estamos muito ligados nisso. Nós queremos tudo muito para ontem.
E uma das coisas que as empresas aprenderam muito, gente, foi isso aqui, ó. Tem muita empresa que ela não morreu porque ela fez algo errado. Ela morreu porque ela fez o certo muitas vezes, mas não se atualizou. Isso é uma das grandes questões que nós estamos passando hoje. Ah, todas as empresas erraram, tem empresa que errou, etc, etc. Mas tem empresa que acertou um monte durante muito tempo e daí morreu. Caso que vocês devem escutar muito é o da própria Kodak. Sempre fez muitos filmes, sempre acertou. Foi ela que desenvolveu a tecnologia da câmera digital, mas ela não viu o futuro disso. Continuou e está existindo de uma outra forma. Aqui entra, gente, a parte de serviço, por isso que é importante vocês entenderem como está rápido. Para vocês, o Netflix é muito normal, o streaming é muito normal, né? A gente pegou muito Netflix, hoje está vindo vários outros serviços aí para trabalhar. Então, o Netflix, acho que vocês nem ouviram falar da Blockbuster, né? Vocês ouviram falar de locadora? Difícil, né? Mas assim, ó, a Netflix ela não matou, essa aqui foi a maior rede de locadoras do mundo, gente. Ou mais de 8.000 pontos, tá, de locação. E ela faliu, ela fechou. Mas o problema, gente, foi a má qualidade de atendimento dela? Não foi isso. Foi as multas que ela cobrava por não entregar. O pessoal ficava revoltado. O Netflix nasceu de um cliente insatisfeito por causa disso. O seu concorrente pode ser uma pessoa que não está sendo bem atendida por você. O Uber não matou os táxis. É o mau atendimento dos taxistas, é eles não evoluírem, não terem um aplicativo para a gente chamar, que fez o Uber pegar tanto. A Apple não matou a indústria da música, a Amazon não matou outros varejistas, né, o Airbnb. Então, assim, a tecnologia por si mesma não é um verdadeiro disruptor. Não entender o cliente é a maior ameaça de qualquer negócio. Entendeu isso? Você começa a se preparar. Hoje, qual é o maior desafio de vocês? Vocês conseguem perceber tudo que vocês de repente leem, veem? Qual é o maior desafio de vocês? Por exemplo, é fácil ter arranjar emprego hoje? Vocês acham que é fácil? Tem um monte de vaga aí. É fácil? Eu acho que não, porque precisa ser profissional, né? No caso, eles normalmente pedem algum tipo De experiência, né? Então, assim, tem um monte de vaga. Por exemplo, Florianópolis está com mais de 2.300 vagas para profissionais para trabalhar em diversas áreas de tecnologia. E não tem gente. Não é que não tem gente, né? Não tem gente especializada para assumir aquelas vagas. E o que você está fazendo hoje para se especializar? Porque só o que vocês fazem aqui na universidade não é suficiente para as vagas lá. Não é suficiente. Aí entra muito isso aí. Qual é a experiência? O que você fez? Você sabia que hoje o Nubank, por exemplo, não olha mais o currículo? O Nubank, né? Que é um baita lá, agora se tornou um banco, um cartão de crédito famosíssimo, vai estar se tornando internacional. Ele vai na sua entrevista de emprego, ele não pergunta para você qual é o seu currículo, qual é a sua formação. Eles não querem nem saber. Ele pergunta para você, me explica o que você fez, o que você ajudou a resolver, qual é a causa que você busca, o que você está lutando para melhorar o nosso mundo. Me dá esses exemplos, me diz o que você faz. Se preparem, é a mudança, é a nova mudança para vocês. Não querem mais só o currículo de vocês. Vocês têm que ser bom, claro. Gente, qualidade não se discute. Vocês têm que ser bom. Mas não é só isso. Não é, falta mais coisa. Como é que eu, com 16, com 17, 18 anos, posso me preparar para alguma coisa? Sejam voluntários, ajudem uma causa, façam algo diferente, procurem mais coisas para que o currículo de vocês seja diferente. É isso que as pessoas buscam. Porque qualidade não é mais diferencial. E olha só, o cliente, assim como vocês podem escolher vagas, as empresas também podem escolher pessoas. Porque aquela empresa boa tem gente querendo trabalhar lá. Então, o que acontece hoje com o cliente? Ele tem o poder de como, quando, onde comprar e quanto ele quer pagar ainda. Porque hoje nós temos os comparadores de busca, a gente coloca o produto, lista lá e a gente vai e olha qual é o melhor preço. É rápido,
É fácil, a gente não precisa pegar, que nem nossas mães, ir lá nas lojas, perguntar um preço, Aí o vendedor que era esperto, ele olhava que ela já foi em 3 e já fazia, de repente, um agrado a mais, conseguia um desconto, negociava, e ao último, porque ela já estava cansada, já negociava e fechava. Hoje não é assim. Mudou. Hoje vocês vão no site, esse é o mais barato, clicou, está dentro do que eu quero, vai chegar em tanto tempo, beleza, comprei. Então, na casa de vocês, com o celular, é muito fácil. É muito fácil a gente trabalhar nesse sentido. Então, a tecnologia ajudou muito isso, gente. Vocês imaginam um site não funcionando no ar, não estando funcionando? Vocês perdem tempo numa página, a página abre, 5 segundos não aparecendo, ela fecha, vou para outra. É assim que funciona com a gente hoje. A gente tem esse poder de escolha. A tecnologia é um meio. A gente precisa garantir de entregar as coisas para que o cliente não sofra por esses problemas. De que o site não esteja no ar, que ele não consiga comprar, que ele receba a informação e assim por diante. Mas, o que faz a diferença mesmo hoje, gente? O que para vocês faz diferença? Atendimento para vocês é um diferencial? Ser bem atendido e ser mal atendido tem diferença? Tem, né? Óbvio, legal. A gente é muito mais mal atendido nas empresas ou mais bem atendido nas empresas? O que vocês acham? No que vocês imaginam, no que vocês passaram, vamos pegar essa semana aqui, então quinta, foram em alguma empresa, foram em algum lugar que vocês foram bem atendidos ou mal atendidos? O que vocês acham? Não todos, não um de cada vez, que você não fica dando escudo, desculpa. Bem atendido, legal? Mais alguém? Alguém foi mal atendido? Tá. Fiquem com essa pergunta no ar. Já vou voltar. Gente, as mudanças estão acontecendo muito rápido, inclusive para vocês. Qual é o concorrente de vocês? Quem é o grande concorrente de vocês? Não é mais o cara do lado. Não é, pode olhar para ele, não é mais o cara do seu lado. A gente está se preparando para inteligência artificial, para robôs, para automação. Porque antes a gente tinha inteligência artificial? Tinha automação? Tinha. A gente tinha muita coisa antes, mas isolada. Hoje nós temos tudo isso unificado. Hoje nós temos inteligência artificial, automação e assim por diante. Hoje nós falamos do carro autônomo, não é mais futuro, gente. Ele já está ali. Então, o concorrente de vocês hoje, por exemplo, para a parte de telemarketing. Telemarketing hoje é um mercado que emprega muitas pessoas. O Bradesco, por exemplo, já tem um projeto de autoatendimento dele, onde você é atendido por um robô e ele fala, ele conversa com você via chat como se fosse uma pessoa normal. Hoje o Bradesco já tem um teleatendimento de telefone que você conversa com a pessoa, que é um robô, com um sotaque. Se você for da Bahia, ele vai falar com o sotaque da Bahia. Ó, gente, menino, né? Então, olha só, gente, isso é tecnologia, por isso que eu digo para vocês, o concorrente de vocês, ela é muito pior do que foi para nós. Porque esse cara, ele aprende muito mais rápido do que nós aprendemos. Ele é muito mais eficiente. Ele é caro ainda, mas ele está barateando. E hoje, imagina, quantos robôs podem substituir uma parte de telemarketing? Só não pode falhar. Né? E uma coisa interessante, ele não vai ficar bravo, ele não vai xingar vocês, não vai fazer nada disso. Ele vai sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Ele não falha. Só se a tecnologia falha, mas ele não falha. Então, está muito mais rápido e as mudanças não estão esperando. Qual é a primeira dica para vocês? Gente, a primeira dica para vocês é, sejam especiais em relação a isso, se preparem para esse novo mundo. Qual é a grande sacada em relação a isso? Sejam as pessoas que não podem ser substituídas por robôs. Vocês têm que ser essas pessoas. Olha vocês aqui. O que é um consumidor? Altamente informado. Gente, vocês chegam hoje numa loja, já sabendo o que é o produto, vocês já pesquisaram na internet, já viram o produto, já sabem como ele funciona. Hoje, um atendente, por exemplo, lá da Colombo,
ele tem mais de 30 mil itens lá. Ele não sabe de todos os produtos, com certeza. Muitas vezes vocês chegam e vocês dão uma aula para ele em relação ao produto. Vocês já sabem de tudo isso aqui. Vocês são muito conectados, vocês são sensíveis a preço. 50 pila faz diferença para vocês. Vocês confiam no que o outro usuário fala. Parte de autopromoção, gratificação instantânea se acontece. Segurança é o 7º item. Mas vocês também querem segurança. Mas olha só, isso aqui a gente não tinha, agora a gente tem, e isso está pegando bastante. O que está acontecendo? Por isso que eu falei para vocês, que como a gente analisa o consumidor, aí por isso que TI entra muito. Como é que nós analisamos antigamente? Classe, social, sexo, idade e tal. O que nós temos que analisar hoje? Desejos, anseios, hobbies, vontades. Quem influencia, o que ele consome, onde pesquisam. Por isso que o Facebook, por exemplo, tem lá para você fazer um anúncio patrocinado, tem N questões de público. Eu vou definir meu público, eu quero um público que gosta de gamers. Se vocês não são gamers, vocês não devem ter recebido um anúncio nosso. Se vocês não são, vocês não devem ter recebido, porque nós publicamos muito anúncios para quem é gamer. Para quem não é para esse anúncio. Esse tipo de coisa aqui é muito importante hoje e faz muita diferença de análise. O que a TI pode ajudar a entender isso? Por isso, gente, quando o pessoal pergunta para mim assim, Jean, hoje, na parte de TI, o que é importante quando a gente vai atender? Nós atendemos mais de 200 servidores hoje, mais de 3 mil e poucos equipamentos, tá? Tablets. Nós pegamos um cliente hoje, é engraçado quando ele diz assim, Jean, eu preciso monitorar as redes sociais, eu preciso bloquear, não sei o quê, e eu tenho 10 computadores. Daí a gente já pergunta, e quantos celulares tu tem? Porque não adianta eu bloquear os computadores se eu não bloquear os celulares. Eu trabalho com projetos muito importantes, projeto na casa de milhões, eu preciso mais segurança. Legal. Você deixa o pessoal trabalhar com o celular? Você deixa a porta USB liberada? Como é que você trabalha? Como é que funciona lá? Isso nas empresas. Eu pergunto, isso é o mais importante? Isso aqui, gente, é a nossa cultura que ela sempre veio. A gente sempre teve muito medo de ser roubado. Hoje, nossa informação ela flui, ela está aí a todo momento. Então, o nosso consumidor mudou. Meu consumidor, ele também está mudando. Meu consumidor, hoje, as empresas que a gente trabalha são muito mais conectadas, elas conversam muito mais com as outras, elas trocam informações, elas têm programas de inovação, elas estão sempre buscando se renovar, porque o mercado está sempre mudando. E vocês? Estão sempre mudando? Estão sempre estudando? Estão sempre se renovando? Olha só um estudo aqui para vocês. Realizado a cada 2 anos, aponta que a satisfação dos consumidores caiu ao longo do tempo, na mesma proporção que os problemas relatados aumentaram. Então, gente, quando eu falo para vocês, a gente fala muito de TI, mas no final das contas nós temos que entregar um serviço para que o nosso cliente entregue um bom serviço para o cliente dele. Então hoje, eu, efetiva, preciso me preocupar com o cliente do meu cliente. Eu preciso que ele esteja feliz, para que ele fique feliz, para que daí realmente ele continue comprando serviços de mim. Hoje, eu me preocupo muito mais, por exemplo, a gente não se preocupava tanto, mas hoje, gente, nós nos preocupamos quando a gente vê que o nosso cliente não está se atualizando. Isso nos preocupa, porque o mercado pode vir e abocanhar ele. Nós tivemos um cliente grande, que foi comprado por um cliente muito maior. Quando ele fez essa troca, na parte de TI, nós perdemos o cliente, porque ele já é atendido por uma empresa lá do Paraná, e continuaram atendidas por ele. Então nós perdemos o cliente, porque ele foi comprado, porque ele não se atualizou, etc, etc, etc. Agora, voltando ao contexto, vocês continuam insatisfeitos com o atendimento, as pessoas continuam insatisfeitas com o atendimento. A TI pode ajudar, mas atendimento, gente, é para pessoas. Não esqueçam disso. Pessoas. Aqui, ó, por exemplo, uma das grandes frustrações que acontece hoje na internet, a Black Fraud. A gente sabe, lá em novembro, que vai ter lá o Black Friday, e a gente sabe que eles vão aumentar os preços,
que eles vão dar desconto, eles vão aumentar 100% para dar desconto de 50%. Nós sabemos disso, mas hoje, por exemplo, o Reclame Aqui já monitora muitos preços para indicar para a gente. Eu acho cúmulo as empresas fazerem isso, mas são estratégias que elas usam. Hoje, você ficaria feliz em saber que eles aumentaram 100% do valor para, de repente, dar 50% de desconto? Hoje, provavelmente, no próximo novembro, os produtos que vocês quiserem comprar, vocês já vão monitorar um pouco antes. Nosso consumidor mudou, a gente continua insatisfeito. Olha só uma pesquisa muito interessante. Agora é uma pesquisa diferente. Eles perguntaram para várias empresas que atendem seus clientes se elas estavam satisfeitas com o atendimento. Né? Eu atendo vocês. Então a pesquisa veio e perguntou para mim: Jean, você está satisfeito com como você atende seus clientes? 55% disseram que não estão satisfeitos. Então, gente, primeiro diferencial de vocês: quer ter diferença no currículo de vocês? Quer melhorar a parte de TI? Quer melhorar? Sejam ótimos no atendimento. Sejam referências em atendimento. Quando o problema bater em vocês, que vocês possam realmente resolver. Isso hoje é um diferencial. Uma outra pesquisa, olha só que legal. Quando as reclamações são atendidas e resolvidas, a probabilidade do cliente compre novamente é de 55% a 70%. Você reclamou, gente, reclamar é uma dádiva. Quando o cliente reclama, é show, é ótimo, porque ele está dizendo assim: não foi aquilo que eu quis ou que eu precisava, mas olha, estou voltando aqui para reclamar e que de repente a gente consiga ajustar. Você conseguiu, a probabilidade dele de voltar é essa. Agora, se você conseguir resolver rapidamente o problema dele, a probabilidade é de 95%. Então significa o seguinte, que hoje dá problema, todas as empresas têm problemas, todas as empresas perdem clientes, todas perdem clientes. Mas se você conseguir resolver o problema dela rapidamente, a probabilidade do cliente voltar a comprar com você. Olha só o que acontece nas redes sociais. Isso é mais um canal. A gente tem um monte de canal. Agora, as redes sociais. Eles fizeram uma pesquisa para ver como é que as pessoas hoje estão resolvendo seus problemas. A maioria, gente, está resolvendo seus problemas pelas redes sociais. Reclame Aqui. Hoje, a gente consegue resolver melhor os problemas pelo Reclame Aqui do que pelo Procon. Né? Primeiro você cadastra a reclamação no Reclame Aqui, para depois você pensar: não deu certo, eu vou no Procon. Mas olha só, bancos, 19% é tudo via sites e redes sociais, companhias aéreas e assim por diante. Então, as pessoas estão indo nas redes sociais e reclamando. Você está monitorando as redes sociais? E aí vem uma pergunta do Walt Disney, né? O cliente tem sempre razão? Vocês têm sempre razão? Gente, nós temos diversos casos de cliente que comprou um produto e não sabia usar. Não, eu sei, pode deixar, eu ligo, pode deixar que eu faço isso. Principalmente para alguns clientes, por exemplo, que são gamers, que compram placa de vídeo especial e tal, e aí na hora de ligar desligam na onboard, na parte do monitor da onboard, na placa de vídeo, e aí ligam xingando. Só que a gente só diz: o que aconteceu? Ah, isso, cara, essa máquina que vocês venderam não funciona, não sei o que. Ah, foi você que ligou? Foi. Deixa eu só te perguntar, o cabo de vídeo está onde? Ah, está aqui em cima. Então, ó, coloca aqui na de baixo. Ó, ligou, cara. Oh. É isso. E ele estava muito bravo. Faz parte do negócio, não dá para retrucar com ele. Só explicar, mostrar. Pergunta para vocês: o cliente tem sempre razão, gente? Bem, o cliente não tem sempre razão. Mas não dá para discutir com ele. Não dá. Se você discutir, provavelmente você vai perder o cliente. Assimila o que ele está falando, tenta acalmar ele, para em cima disso depois você resolver o problema. Gente, nós temos um suporte técnico. Então tem pessoas de muitos tipos que ligam para a gente. Nós passamos muitos bocados, tá? Um cliente muito bravo, tem um cliente super calmo, tem um cliente de boa, tem um cliente, não, vamos resolver. E o cliente estressado, cara, o problema do cliente estressado é que ele tira a gente de uma zona de conforto
ele deixa a gente pilhado de um jeito. Não, porque isso não funciona e de repente, quando você percebe, você está analisando só o problema daquele cliente. Por quê? Porque ele é estressado. Você quer resolver ele o quanto antes. Mas o cliente nem sempre tem razão. Mas você vai ter que escutar antes e aí depois tentar resolver o quanto antes a respeito disso. Então, sempre encarar suas sugestões de uma maneira construtiva. Isso é regra de atendimento. Pessoal, vocês trabalham com TI, é isso? TI, a gente trabalha com quem? Pois é isso é uma das grandes coisas que chegam para a gente, por exemplo, com currículos. A gente pergunta lá, você gosta de atender cliente? Ah, não, cara, eu não gosto. Eu gosto mais de sentar no computador, tal. E a gente tenta explicar para as pessoas, você entende que tudo o que você faz é por causa de uma pessoa, que em algum momento você vai ter que falar com ela, você vai ter que conversar, explicar. Então, gostar de pessoas é primordial na nossa área. É primordial. A gente precisa. Muitas vezes, é engraçado, o pessoal do suporte técnico, ele acha, por exemplo, que o cliente está errado. E aí, de repente, a gente vai lá no cliente para entender o problema e descobre que o cliente fez um negócio lá que não tinha nenhum manual, mas ele conseguiu, faz parte, né? Tem cliente que consegue. Mas se você se colocar na pele do cliente e entender isso é um diferencial para você. Os clientes querem ser escutados. Eles querem que vocês resolvam os problemas e rapidamente. Então, gente, diferencial hoje é atendimento e atendimento para quem? As pessoas. Elas querem que vocês resolvam os problemas delas o quanto antes. Olha só, uma previsão aqui para vocês. Nos próximos anos, o principal campo competitivo de qualquer negócio vai ser a experiência do consumidor. Isso é uma coisa que a gente está escutando muito. Não é preço, não é produto, não é processo, é a percepção do consumidor sobre suas experiências. A experiência do consumidor, do início ao fim. Quantas empresas a gente pega onde o vendedor é muito bom, te atende muito bem, e o cara da entrega é horrível, o financeiro é uma pedra, né? Então, esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Tudo tem a ver com o atendimento ao cliente, com a experiência. E olha só, para vocês, isso é um outro diferencial que vocês podem trabalhar. 50% dos investimentos das empresas nos próximos anos serão dedicados à experiência do consumidor. Então, o que vocês estão fazendo da experiência com o consumidor, melhora a experiência dele em relação ao seu produto ou serviço. O atendimento é base fundamental para que seja garantida de ponto a ponto. Então, hoje, não é só o vendedor que tem que atender bem. Todo mundo tem que atender bem. E daí nós temos esse cara aqui, o cliente satisfeito e insatisfeito. E aí tem aquele negócio assim, o cliente é fiel hoje, gente? O que vocês acham? Vocês são clientes fiéis de alguma marca? Tá, vamos lá. O McDonald's está lá com um lanche, mas o Subway fez um preço muito melhor. Lá numa promoção. Você sempre ia mais para o McDonald's. Você foi para o Subway. Você é um cliente fiel? Pode ser, gente. Pode ser. Não tem problema. Ó, já respondeu. Como a gente tem tantas opções, não tem problema o cliente não ser fiel. Não tem mais esse problema. É claro que a gente quer que ele seja fiel, que ele sempre compre com a gente quer isso. Mas não tem mais problema. Quando você assimila isso, entende que não é mais o cliente ser fiel, mas você continua prestando um bom serviço, mesmo para quem sempre está entrando, você tem muito mais clientes satisfeitos. Tá? Gente, o dia do cliente não é dia 15/9, tá? É todo dia. Vamos lá. Jornada de compra. Quem é que já trabalhou com jornada de compra? É assim que funciona hoje para vocês. Encontra, acessa o site, encontra materiais, aí durante a compra, faz o primeiro acesso, o uso, depois ele recomenda e pode virar um usuário fiel. Isso é o ciclo hoje de comprar, é o ciclo hoje que nós estamos trabalhando. Por isso que não dá mais para pensar só, é só comercial. Não é, gente, é tudo. Por isso que a informática, a tecnologia, a gente tem que ajudar eles a melhorarem seus processos.
Por isso que nós precisamos entender os nossos clientes, os processos deles, para poder ajudar. Por isso que muitas vezes a gente pede assim: você quer ajudar um cara de contabilidade? Entenda um pouco de contabilidade. Você quer ajudar um pouco o cara de vendas? Entenda um pouco de vendas. Para que você possa se colocar no lugar dele e entender como é que você pode melhorar o processo dele. E aqui chega uma pesquisa da Endeavor muito interessante falando sobre o atendimento inteligente. Olha só, gente, isso é vocês. 92% dos brasileiros já usaram algum motor de busca para encontrar respostas. Vocês são os clientes que compram, vão na internet, analisam o produto, compram, vão lá, buscam vídeos, YouTubes lá sobre aquele produto e como instalar ele. Vocês não leem manual, certo? Vocês não leem manual. Vocês vão lá no YouTube buscar alguma coisa sobre isso. 98% espera que tenha um portal de autoatendimento quando dá algum problema. E olha só, 57% disseram que o maior problema era que havia poucas informações de um certo produto. Mas vocês são a geração que se viram. Dá um celular, dá um computador e dá internet, vocês se viram e tentam resolver o problema. Quando vocês precisarem de uma assistência, porque vocês já tentaram e não deu certo. Um outro estudo, olha só, a respeito de usar o chat. Vocês são clientes que adoram usar o chat. Eu sou um cliente que adora usar o chat. Eu odeio fazer ligação para 0800. Não suporto ligar para 0800. Eu prefiro muito mais o chat. Vou lá, o chat, converso e tal. Olha o que aconteceu aqui. 34% mais no aumento da taxa de satisfação com o cliente anual. Aumento das receitas, 20% a mais de melhorias na taxa de abandono, na utilização de operadores e 2,6% na redução de custos de atendimento a cliente. E isso é uma coisa importante. Vocês viram como teve vários números, vários indicativos, os caras fizeram um estudo? E isso é uma das coisas que a gente fala bastante. Para você poder resolver um problema, você precisa investigar. Você precisa ter dados, você precisa ter fatos, você precisa ter os números, para em cima disso você poder medir e analisar. Sem isso, gente, sem trabalhar esse contexto, é muito, eu acho, não resolve muitas vezes o problema. Por isso que é importante a gente mensurar as coisas, fazer análise das coisas que acontecem. Por isso que muitas vezes quando vocês ligam para um atendimento, o cara pergunta assim, seu nome, os dados, etc, etc. Qual é o problema? Descreve. Não. Você recebe um e-mail com esse suporte, porque o cara está botando aquilo lá num chamado, para ele depois poder rastrear essa informação, para que de repente o que aconteceu com você não aconteça com outro cliente. Ou o que foi resolvido com você sirva de resolução para outro cliente muito mais rápido. Olha só, gente, custo aproximado. Isso é um dado muito interessante. Olha quanto é que é o custo do atendimento por telefone. $12. O representante de call center, 6. O chat no site, 5. Resposta de e-mail e autoatendimento na web, 10 centavos. É a nossa tendência. Nós vamos nos autoatender cada vez mais. Mas o chat está cada vez mais baixando. Essa pesquisa aqui, ela não foi feita pensando nos automáticos. Porque eu garanto para vocês que se ele já tivesse feito pensando nos chats automáticos, esse custo já baixaria muito. Vamos lá. Vamos falar de TI e vamos falar de atendimento, para a gente, em cima disso, finalizar aqui a nossa apresentação. Atendimento ao cliente, como ser próximo e eficiente. Vamos pensar, olhando para vocês, pensando em vocês, o que vocês querem no final das contas? Vocês querem o problema de vocês resolvido. Ponto final. É isso. Então, muito antes de pensar em encantar, com mimos, etc, etc, pense em montar uma estrutura que resolva seus problemas. Então, o cliente hoje quer que você resolva o problema dele. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo, não se atenha a métricas de produtividade. Isso, gente, é uma coisa que a gente pega muito em atendimento de empresas grandes. Elas estão melhorando e vão melhorar cada vez mais, mas elas se atentavam muito a métricas. Então, eu tenho que resolver o problema X em tantos minutos.
o nível de serviço tem que ser X e assim por diante. Seu indicador-chave é satisfação do cliente. Esse é o principal indicador. Por exemplo, nós trabalhamos com muitos servidores. Gente, trabalhar com está arrumado. O caminhão não sai. Nós temos um cliente, ele faz 30, 40 entregas, ele começa às 5 da manhã, 30 e poucos caminhões. Tem que estar funcionando, gente. Se ele ligar às 5 da manhã, a gente tem que estar lá para resolver. Não tem esse negócio de que, espera a gente abrir às 7h30. Não tem essa. Se ligar, nós temos que estar lá para resolver o problema dele. Então, o índice é a satisfação do cliente. Para ele, a gente estar disponível às 5 da manhã é um ponto diferencial que a gente tem que atender. Então, ser próximo e eficiente aos clientes. Então, quando vocês forem trabalhar em alguma empresa de suporte, vocês forem fazer essa questão de atendimento, falem muito disso. No final, gente, qual é o resultado que vocês esperam? Que vocês resolvam o problema. Se você vai usar chat, se você vai usar telefone, se você vai usar o que for, o WhatsApp hoje, que é muito comum, não interessa. No final, você tem que resolver o problema do cliente. Você não resolveu, não adianta você ter N formas de entrar em contato com o cliente. Isso não é o suficiente. É resolver o problema que é o diferencial. Então, como eu falei para vocês, a parte de TI, a gente tem muito isso. Pega um computador, por exemplo, da parte de folha de pagamento, no dia, na semana da folha de pagamento, e esse computador não funciona. Ele é um servidor. Você tem que resolver ele quanto antes. O site lá da Caixa não está funcionando. Para aquele cara do RH, isso é muito grave. Você tem que atender o quanto antes. Hoje os pagamentos a maioria dos pagamentos são online. O cara não vai no banco. Alguns vão, mas a maioria não está mais indo no banco. É tudo online. Então você tem que estar sempre se preparando para esse tipo de coisa. Então, gente, chave é a satisfação do cliente. Aqui por isso que a gente fala, nós falamos com pessoas. Tem uma frase que eu aprendi com um consultor que eu achei muito legal. Nós somos seres que pensamos, legal, mas antes de pensar, nós sentimos. Nós somos seres humanos, nós sentimos muito. Nós temos a emoção à flor da pele. Então, sempre vai depender do nosso estado ali. Então, antes de pensar, a gente sente. A gente está bravo, a gente muitas vezes não analisou o fato com propriedade. Então, você pode ter N tecnologias, mas os seus operadores, as pessoas, precisam ser altamente qualificadas para atender e não só fazer volume. Então, por isso, isso é diferencial. É isso que a gente fala em tecnologia. Por isso que muitas vezes, por isso que o Nubank não está olhando mais o currículo de vocês. Ele está olhando o que vocês fazem. Como é que vocês atendem as pessoas? Como é que vocês atendem o pai e a mãe de vocês? Como é que vocês se relacionam com os professores? Nós conversamos com os professores. Nós perguntamos para eles quem são os melhores alunos. Nós não perguntamos assim quem são os medianos. Nós perguntamos quem são os melhores alunos. Quem são os caras que vale a pena a gente investir? Nós sabemos que vocês não vêm prontos. Quem são as melhores pessoas para a gente investir? Que vale a pena? Que dá realmente consciente que quer alguma coisa diferente? Essas pessoas que a gente busca. É isso que faz a diferença hoje no mercado de trabalho. Por isso que tem tanta vaga e não tem pessoas qualificadas para atender. Então, falar de serviços, falar de excelência de serviço, por isso que eu não fiz questão de não botar nenhum slide de tecnologia aqui para vocês. Porque tecnologia, a parte técnica a gente resolve, mas a parte humana é que faz a diferença. A parte humana é a que faz a diferença. Se você for atender um computador de uma pessoa e você conversar com ela e dizer, olha, não se preocupa, deixa que eu vou resolver esse problema para você, tá? Você começa, explica, o que aconteceu isso, você escuta realmente a pessoa, né? Você já não chega do tipo assim, o que tu fez, cara? Né? O que tu fez? Não, só pode ter feito alguma coisa. Resolve realmente, conversa com a pessoa, atende, resolve o problema. Muitas vezes resolver o problema dela não é aquilo que ela imagina, mas olha, o teu problema é mais sério, mas eu consigo fazer um paliativo para te resolver o problema agora e depois a gente resolve de vez. As pessoas querem essa proatividade em relação ao que a gente está trabalhando. Muitas vezes você não consegue resolver na hora, mas essa proatividade faz diferença.
Então, esse tipo de coisa é que as pessoas estão buscando hoje. Esse tipo de gente que sabe atender gente. Tá? A parte técnica a gente busca. Professor, da minha parte, é isso aí. Perguntas? Você pode fazer as perguntas para eles também. Ah, é? Tá bom. Pessoal, o Walt Disney tem várias dicas importantes. O Walt Disney é referência em atendimento. Tá? E outra coisa bastante importante, o Walt Disney é referência em atendimento e as pessoas não ganham muito lá. As pessoas não ganham muito. Não é um salário, nossa, não é assim. Tá? Mas uma das coisas que eles têm é isso aqui, ó. Todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas são importantes. Inicialmente eu vou fazer uma apresentação da linguagem, né? Uma coisa mais breve. Acabando a apresentação, daí nós vamos para uma parte prática, né? Aí nós vamos estar experimentando alguns códigos e explicando para vocês o que cada coisa faz, né? Atribuição de variáveis, fluxo de controle, laço de repetição e outras cositas más. Acho que é isso, né? Como foi uma coisa um pouco em cima da hora, eu não consegui preparar nenhum exercício. Eu acho que fazer exercício junto é importante para poder fixar o material, né? Mas vamos tentar improvisar. Python é uma linguagem de programação relativamente simples, criada pelo matemático holandês Guido van Rossum em 1991. Ela é uma linguagem de alto nível, interpretada e de alta produtividade. Por ser simples, ela acaba sendo uma linguagem de programação que é elegante, ou seja, você utiliza menos linhas de código para programar, comparado com outras linguagens como Java, C, C++. Ela tem uma documentação gratuita e de fácil acesso. Essa documentação dela cobre toda a linguagem, é muito bem explicada e fácil de entender. Algumas outras linguagens, por exemplo, como C, já é um pouco mais complicado, né? Não é tão detalhado como no Python. E é uma linguagem de alto nível, né? Ela é bem diferente de outras linguagens, é longe da linguagem de máquina, não tem ponteiros, não lida com endereços, nem nada. É uma linguagem bem próxima à linguagem humana, né? É uma linguagem bem próxima ao inglês. Isso que é uma linguagem interessante de você utilizar numa escola, numa universidade. Porque pelo fato dela ser uma linguagem simples, você consegue se focar mais na questão conceitual daquilo que você está estudando. Você consegue se concentrar mais no problema. Você acaba não perdendo muito tempo. Você às vezes fica meia hora por causa de um ponto e vírgula, alguma coisa ali que você não sabe fazer, né? Um Portugal da vida, por exemplo, e você acha que a tua lógica está errada, ou que você resolveu o problema de forma errada. Enquanto isso, a linguagem está te atrapalhando e você não consegue progredir. Bom, o que é uma linguagem interpretada? Antes de explicar o que é uma linguagem interpretada, a gente tem que entender o que é uma linguagem compilada. Então, as linguagens de programação tradicionais, o que é ser compilada? Ela passa por um programa que vai gerar um código de máquina, por exemplo, né? Nem sempre gera um código de máquina, mas ela vai gerar um código que o processador do computador vai entender. Então, ela faz uma tradução do código de alto nível, que é o código que você escreve ali, né, no Portugal, com palavras em português ou em outra linguagem, né, que a gente utiliza palavras em inglês, e ela transforma nos zeros e uns. E aí sim o computador ele consegue interpretar aqueles zeros e uns. O Python não. O Python é uma linguagem interpretada. Então ele não precisa passar por toda essa série de execuções que tem numa linguagem que é compilada. Ele tem um programa que diretamente já interpreta aquilo que você quer e já te dá a resposta instantânea, que é o contrário do compilado. Você tem que compilar, gerar aquele código e pedir para executar o computador. Isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens também. Nós vamos ver mais adiante. Essa linguagem ela traz 3 paradigmas
diferentes de programação. Paradigma imperativo, que é o que vocês já estão acostumados a fazer aquela coisa em Java, em C, em Portugal, que começa, faça isso, faça aquilo, né? Seguindo um fluxo. Que é orientado a objetos, que já é mais Java, né? Que já mistura um pouco no imperativo. Então a orientação a objetos já entra um pouco mais de abstração. Né? Você está criando abstração de informações para diminuir a complexidade do programa e tornar ele mais modular. Ou seja, tornar ele mais fácil de você trabalhar. E a linguagem e o paradigma funcional, que são das linguagens funcionais. Já é uma outra forma de programação mais orientada à matemática. Então, só essa linguagem traz esses 3 paradigmas. Ou seja, o Python te dá uma liberdade maior para você trabalhar. Então, se você já vem de uma determinada linguagem, está acostumado a fazer alguma coisa, você consegue se adaptar mais fácil, por causa dessa liberdade que ele te dá. Esse cara é o Guido van Rossum, não sei pronunciar o nome dele corretamente. Ele que inventou essa linguagem de programação. Ele estava trabalhando no desenvolvimento de um sistema operacional chamado Amoeba, do Andrew Tanneman. Tem bastante livros desse cara aqui na biblioteca. E o Python seria uma linguagem para esse sistema operacional. E era mais ou menos ali na época do Natal, o Guido estava tranquilo em casa, não sabia o que fazer e começou a desenvolver a linguagem. O Python ele foi influenciado pela linguagem de ensino ABC, qual o próprio criador do Python tinha participado do desenvolvimento, e ele teve muitas linguagens como inspiração. Caso C, C++, Pascal, Modula, Lisp, Perl, entre outras, né? Python ele foi nomeado assim porque o Guido ele era fã de um seriado de televisão da década de 70 chamado Monty Python. Daí tive essa ideia maluca de colocar esse nome. Por que usar Python? Sintaxe limpa, fácil de aprender, tem bastante material de aprendizado na internet, tem bastante módulos e extensões, né? Ou seja, você tem bastante frameworks que você pode utilizar. Quero criar um sistema web. Você tem o Flask, por exemplo, com 3 linhas de código você consegue subir um servidor web. E aí começar a fazer tua página em HTML e o teu servidor funcionando e interagindo. Tem o Django também, já um pouco mais complexo, um pouco mais para produtividade. NumPy, para matemática, computação científica, né? Ele é uma biblioteca utilizada bastante em inteligência artificial. E é uma biblioteca um framework de álgebra linear. E outros, né? Para criar gráficos e bem fácil de mexer. Tem o Kiwi também, que é para desenvolver aplicativo para celular. É bem fácil de aprender também, bem simples. Não tem nada, coisa complicada. Python é extensível, você consegue aumentar a linguagem. Se você sabe programar em C, por exemplo, você consegue criar módulos por baixo dos panos ali para utilizar de uma forma mais eficiente. Se você não sabe, também não tem problema, você consegue também fazer em Python. Flexível e estruturas de dados únicas. Isso daí nós vamos ver mais para frente na parte prática, né? O tempo de desenvolvimento ele diminui bastante, ou seja, vale muito a pena vocês aprenderem essa linguagem. Essa linguagem ela já me salvou bastante. Quando a gente fez a disciplina de compiladores, eu acabei sendo o único da turma que fez o compilador em Python, e isso me salvou de grandes dores de cabeça, né? O Ângelo sabe disso que Java é muito mais complicado, muito mais complexo. Código né? Com Python muito mais simples. Software livre, então a comunidade está sempre contribuindo, sempre melhorando. É uma comunidade grande, bem participante. Essa aqui é a lista do TIOB, é um índice do uso das linguagens de programação. Python é a 4ª linguagem mais utilizada hoje em dia.
se você pegasse há 5 anos atrás, não aparecia nem entre esses 10 primeiros. Então, o Python ganhou uma grande popularidade agora nos últimos anos por causa dessa revolução de inteligência artificial que teve, ciência de dados, né? O pessoal começou a trabalhar bastante nessa área dirigida a dados e o Python se tornou a linguagem dominante nesse meio. Porque como tinha bastante profissionais que não eram da nossa área de informática, que eram estatísticos, matemáticos de outras áreas, então eles acharam mais fácil aprender o Python e utilizar essa linguagem. Então a popularidade aumentou muito. Hoje é a principal linguagem de programação usada em inteligência artificial. Antes era outra, né? Era uma linguagem paradigma Funcional, né? Lisp, Java, né? E aí agora hoje é Python. Python tá, e MATLAB também, né? Era bastante utilizado. Agora quem está dominando é o Python. Uma coisa interessante, o Python tem uma comunidade feminina muito forte. Uma comunidade que cresceu bastante. Tem vários eventos só de mulheres, da comunidade, bastante menina mesmo participando. Então, para vocês, mulheres, é interessante por causa disso. Tem bastante eventos, né? Não é como as outras linguagens, que tem uma presença feminina um pouco menor, né? E menos participação. No Python, isso foi uma coisa que os idealizadores da linguagem trabalharam bastante. Né? Então, essas aqui são as participantes que deram palestras no FISLE de 2017. Elas fazem parte também do PyLadies, né? Também é um encontro de Python feminino que tem palestras, workshops, bem legal. Então quem tiver curiosidade, se quiser saber mais, podem estar pesquisando. Python tem algumas desvantagens. Por ser interpretada, a linguagem é mais lenta. Ela não é uma linguagem mainstream, ou seja, não é aquela linguagem popular nas empresas, né? Como no sentido de Java, C, C Sharp, e o material em português um pouco escasso. Apesar de que isso é uma realidade que tem mudado bastante. Quem usa? Essas empresas, universidades, o MIT e Harvard, eles passaram a usar Python recentemente. O MIT, por exemplo, eles usavam uma linguagem de programação, eles usaram por mais de 30 anos uma linguagem que era para ensinar, Lisp, né? Eles ensinavam os alunos do primeiro semestre da computação com Lisp, ficaram utilizando mais de 30 anos. Em 2011 eles mudaram, porque mudou toda a coisa, né? Essa era dirigida a dados e o uso que o Python passou a ter foi um dos motivos. Outro motivo é porque Python é excelente para você utilizar como ferramenta de aprendizado para quem não sabe programar. Harvard, uns 2 anos depois, Harvard fez a mesma coisa. Também mudou para a linguagem Python.